Olá, queridos. Vamos aprender um pouco sobre a norma da ABNT 6023, que quer explicar um pouco para nós como a gente fazer a referência daquilo que foi citado dentro do texto. Lembrando que todos os textos que a gente escreve e cita algo, nós precisamos fazer referência no final do trabalho ou no final do capítulo ou sessão. No caso de vocês, no final do trabalho. Então, a norma da BNT 6023, ela passou por uma reforma em 2018, mudaram algumas coisas e a gente vai tentar dialogar sobre essas mudanças. Bom, ela estabelece e fixa a ordem dos elementos das referências. Estabelece convenções para a transcrição e apresentação da informação originada do documento. Ou seja, além dela colocar em ordem, ela explica como a gente deve fazer essas referências. Lembrando que, para todo o trabalho acadêmico, é necessário ter um respaldo teórico, ter uma leitura teórica, ou seja, em quem você vai se apropriar, né? Em quem você vai se embasar e se apropriar para fundamentar, né, o problema de pesquisa ao qual você está investigando. E aí você lê, você separa as citações para construir essas citações no texto. Porém, tudo citado precisa ser referenciado, ou seja, precisa explicar, identificar qual foi o livro, qual foi a edição, qual foi a editora, qual foi a cidade, qual foi o ano, etc. Tem duas formas de fazer essas referências. A norma da ABNT de 2018 diz que existem os elementos essenciais e os elementos complementares. Você segue com um desses, você escolhe, né? Qual, se você quer utilizar elementos essenciais, você do início até o fim você continua com o mesmo. A localização, onde fica a referência? A norma da ABNT dá algumas possibilidades. Ela pode ficar no rodapé, ou seja, na própria página, no rodapé, lá embaixo, que é a nota de rodapé em relação às referências, pode estar no fim do texto, partes ou seções, ou seja, em cada capítulo, ou no final do texto. Pode estar em lista de referências, lá atrás, e pode estar antes, né, antecedendo resumos, resenhas e recensões, conforme a NBR 6028. Então, ela estabelece e fixa a ordem dos elementos das referências. Estabelece convenções para a transcrição e apresentação de informação do documento original. Qual a formatação? As referências devem ser elaboradas em espaçamento simples. Veja, o texto acadêmico, conforme a NBR 14724, o espaçamento é 1,5. Mas as referências é em espaçamento simples. E todas alinhado à margem esquerda, diferente do texto que é justificado. A referência ela cai para espaçamento simples e alinhado à esquerda e é separado entre si por uma linha em branco do espaço simples, ou seja, terminou de referenciar um livro, aí você dá um espaçamento e referencia o outro. Quando aparecerem notas de rodapé, elas devem ser também alinhadas à margem esquerda do texto. Ou seja, em notas de rodapé ou no final do capítulo ou no final do texto precisa constar. Porém, no nosso trabalho requer final de texto do pré-projeto. Na monografia, vocês fazem de forma diferenciada. Para documentos online, além dos elementos essenciais, os complementares devem registrar um endereço eletrônico precedido da expressão disponível em e a data de acesso, precedida da expressão acesso em, ou seja, segue a mesma norma de um livro e faz o acréscimo de disponível em, você copia o endereço eletrônico e cola, e o acesso em, você coloca a data com o número, o mês e o ano, o mês abreviando em 3 letras apenas, vai aparecer um exemplo já já. As referências ordenadas em uma única lista devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico. Ou seja, você vai dar a referência tudo lá atrás. Você vai escolher um recurso tipográfico para colocar o título do livro. Veja, é o título, não é o subtítulo. A norma deixa claro, o elemento título. Você vai colocar o título dos livros em 3 formas das quais você vai escolher uma, selecionar uma. Você pode utilizar o negrito, o itálico ou o sublinhado. Você escolhe uma e a que você escolheu você utiliza a mesma para todas as referências.
Lembrando que o itálico a gente utiliza para palavras de língua estrangeira. Aí você escolhe negrito, itálico ou sublinhado. Isso não se aplica às obras sem indicações de autoria ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada seja o próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, incluindo o artigo. Por exemplo, quando é uma instituição, quando é algum órgão, aí o nome, o autor é o próprio órgão. E não tem um título específico, porque o autor é o próprio órgão e esse autor vem todo em caixa alta. Vai aparecer brevemente alguns exemplos para a gente entender. Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo de documento. Sistema alfabético ou sistema numérico. Se você pegou o sistema alfabético, ele deve seguir a ordem alfabética. Se o sobrenome é Queiroz, Brandão e Moraes, ele deve vir conforme a ordem alfabética. Brandão vem primeiro, Moraes depois e Queiroz por último. Ou seja, o sistema alfabético, quando bota todas as referências juntas lá atrás, ou depois de alguns capítulos, enfim, você precisa seguir o sistema alfabético. Se você optar pelo sistema numérico, na monografia há essa possibilidade, no pré-projeto não, aí você pode colocar independente, né, independente da ordem alfabética, você coloca, por exemplo, você fez uma citação de Queiroz primeiro, depois fez uma de Moraes, depois uma de Brandão. Aí o que você vai fazer? No sistema numérico vai estar a referência lá embaixo, conforme a sequência que você deu. Se fez Queiroz primeiro, vai estar no número 1, Queiroz. Que livro é esse? É esse. Depois Moraes, depois Brandão. Tem dois sistemas, o alfabético e o numérico. Aí, se foi uma mudança recente, né, 2018, que se você tem dois autores, você separa ponto e vírgulas. Mais 4 autores, que foi a mudança, você põe o nome dos 4 autores. Agora, mais de 4, você coloca o nome do primeiro autor e depois et al, que quer dizer existem outros autores. Aí tem um exemplo de um livro, veja aí. Luke, Heloísa, Luke é o último nome dela, Heloísa é o primeiro. Liderança e Gestão Escolar, 4.ed, quarta edição, na cidade de Petrópolis. A editora foi a Vozes e foi no ano 2010. Você tem 3 opções para botar liderança em gestão escolar. Ou você coloca liderança em gestão escolar em negrito, ou sublinhado, ou itálico. Mas todas as referências seguem o mesmo padrão da qual você vai escolher. Quarta edição, temos que colocar a edição. Por quê? A edição, quando muda, o livro mudou. Se o livro mudou, ele pode estar menor, pode estar maior, incluiu alguma coisa. Então, todas essas mudanças, a página citada que foi da primeira edição não é a mesma página citada da quarta edição. Se o livro era menor, ficou maior, então aquela citação realizada, que aconteceu, digamos, na página 15, né, ela modifica a página. E aí é muito importante colocar a edição. Trabalho acadêmico. Para fazer pesquisa é necessário ler pesquisa. E aí você cita o resultado de uma pesquisa que o André Andrade de Aguiar trouxe. Aí ele coloca o nome dele, avaliação da microbiótica bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. Essa aí é que está destacado, negrito, itálico ou sublinhado. Foi no ano 2009, foi uma tese, doutorado em cardiologia, da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano 2009. Aqui você pegou um livro através de um e-book, que hoje em dia tem demais. Aí botou lá, Godinho Thaís, Vida Organizada, 2 pontos, como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. Cidade de São Paulo, editora Gente, vírgula, no ano 2014, foi um e-book. Em negrito, em itálico ou sublinhado é Vida Organizada, é só o título, o subtítulo já fica normalmente. Lembrando que o espaçamento é simples das referências. Aí você acessou algo, né? Aí você copia o link do acesso, coloca disponível em e acessa o dia que você acessou. Lembrando que o mês ele é abreviado com 3 letras. AGO, que é agosto, ponto. Só o mês de maio que é inteiro. Os demais todos são 3 letras e o ponto. Aqui uma parte que você quis
de um trabalho. Por exemplo, você quer um capítulo de um livro que tem vários, né, ou parte da monografia. Você precisa identificar que aquela parte está dentro da monografia. Essa palavra IN parece dentro em inglês, mas não é em latim. Está dizendo que aquela parte está dentro daquele livro ou daquela monografia. Porque você separa o capítulo que você está escolhendo trabalhar, porque você não está se apropriando dos demais, e aí você coloca aquele capítulo, que é aspectos éticos, e aí você coloca que aquele capítulo daquela autora você utilizou dentro daquele livro ou daquela monografia, que é essa aqui. E aí você precisa identificar também a página que você utilizou daquele capítulo, daquela parte que você citou. Aí está aquele exemplo que eu falei, né? Instituto Nacional do Câncer Brasil. Aí você vê, né? Ele está em caixa alta porque não tem um autor específico. Aí colocou também dentro do Instituto Nacional de Câncer Brasil, que ele falou sobre o estômago, tá vendo o estômago? Tipos de câncer, Brasília, etc e tal. Disponível em... Você tem que seguir toda a ordem direitinho. Qualquer dúvida, consulte a norma da ABNT 6023. Se você quiser pegar um CD-ROM, etc., tem várias formas de a gente fazer a citação. Coleção em periódico, coleção publicada eletronicamente de periódico, artigo, como é que você faz uma citação de um artigo ou seção primária. Eu quero chegar na parte das leis e as jurisprudência. Isso aqui é um material de jornal, meio eletrônico, você pode também utilizar. A norma diz até que congressos que você escuta a fala de alguém, você também pode citar e pode fazer a referência. Artigo e matéria de jornal, parte do evento aí que eu acabei de falar, você foi para um seminário de bibliotecas universitárias, e aí você ouviu, e aí você citou. Documento jurídico, inclui legislação. E aí vem aí. Rio Grande do Sul, Constituição, 1989. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª edição, atual, Porto Alegre. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E aí o negrito vem o quê? Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Negrito itálico ou sublinhado. Ou seja, a lei aí é referente ao Estado do Rio Grande do Sul. Quem é o autor? Rio Grande do Sul. Agora, se for uma lei federal, aí o elemento de baixo vem Brasil e coloca o número da lei, qual foi o ano, e institui o Código Civil, Diário Oficial da União, etc. e tal. Então, todos esses detalhes a gente precisa saber, mas obviamente a gente não decora, a gente consulta a norma e verifica. Aí está uma legislação mostrando Brasil é o autor, né? Coloca entre colchete que é a Constituição de 1988, o colchete sempre somos nós que fazemos essa inferência. E aí vem tudo disponível em, porque você pegou online e qual foi o acesso que você realizou. Jurisprudência também, você tem como fazer, bota Brasil, Superior Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, a de baixo, e aí você traz. A de cima foi recurso extraordinário e a de baixo foi a súmula número 333. Ou seja, a norma dá várias possibilidades que a gente pode trazer. Como fazer essas referências? Ah, é difícil fazer? Não, não é difícil. Mas a gente precisa se apropriar pelo menos do básico. Aquilo que vem além, a gente procura, consulta e tira as nossas dúvidas. Então, a 6023 de referências, ela não é difícil, apenas precisamos nos apropriar dela, pelo menos do básico.